Mas o verdadeiro BO é você saber que está encurtando 10 anos da sua vida. Eu tenho essa consciência. Eu sei que eu quero seguir uma carreira que vai encurtar 10, 15 anos. O corpo do fisiculturista e influenciador Gabriel Ganley, de 22 anos, foi encontrado no apartamento onde ele morava no último sábado, na zona leste de São Paulo. Um dos nomes mais promissores do fisiculturismo brasileiro morreu aos 22 anos e agora a internet parece que está tentando encontrar algum culpado. Desde que a morte de Gabriel Ganley foi confirmada, vídeos antigos começaram a viralizar, áudios também vazaram, milhares de pessoas passaram a apontar diretamente para o treinador dele. Enquanto isso, detalhes cada vez mais pesados sobre os protocolos usados na preparação do atleta começaram a surgir nas redes, e quanto mais você entra nessa história, mais absurda ela parece. O Gabriel, ele já tinha relatado passar mal por causa de insulina dias antes da morte, existiam sinais claros aí de que algo não estava certo, e mesmo assim a preparação seguia de forma extrema. Nesse vídeo você vai entender toda a cronologia do caso, os bastidores mais perigosos aí desse tipo de preparação, né, do fisiculturismo, e acusações envolvendo aí o treinador dele, Marcelo Cruz, e por que essa tragédia acabou levantando uma discussão pesada que muita gente dentro do esporte prefere evitar. Será que essa tragédia poderia ter sido evitada? O treinador dele merece alguma responsabilidade sobre isso? Vamos entender esse caso no vídeo de hoje. Eu sou o Marcelo Milos, depois da vinheta eu te conto. Pessoal, um recado rápido aqui para quem perdeu a live da semana passada sobre como ganhar dinheiro com a Shopee. A live saiu do ar e muita gente ficou me mandando mensagem pedindo acesso. Então eu consegui liberar uma aula gratuita com um dos métodos mais fortes que a gente mostrou lá dentro, tá? E o melhor é direto ao ponto, sem enrolação, sem papo motivacional, sem promessas absurdas. É literalmente um passo a passo prático que pessoas comuns estão usando para começar a gerar renda através da Shopee. Mas eu já vou deixar claro aqui que isso não é dinheiro fácil, não é esquema milagroso, e muito menos aquelas historinhas de avaliar produto, sabe? É um método real, honesto, que realmente funciona para quem estiver disposto a aplicar. Então, se você quer entender como aproveitar a Shopee para poder criar uma nova fonte de renda, clica no link que eu vou deixar aqui na descrição ou no comentário fixado. A aula está gratuita por tempo limitado e pode sair do ar a qualquer momento. Ou, se preferir, aponta a câmera do celular para o QR Code que está aparecendo aqui na tela e assiste enquanto ainda está disponível, beleza? O fisiculturista, influenciador carioca Gabriel Ganley, ele acumulava aí mais de 1,5 milhão de seguidores nas redes sociais, se preparava para o Muscle Contest Brasil quando morreu, conhecido aí por alguns como o bebezinho, né, por ser extremamente novo. Ele construiu uma enorme audiência mostrando os seus treinos, dieta, os bastidores do seu dia a dia como atleta, sua evolução, né, que foi algo impressionante também. Em alguns poucos anos ele ficou extremamente grande, né? Ele dizia que queria ser um fisiculturista da categoria Open, né? Que são aqueles mais pesadões, né? E que consequentemente precisam abusar ainda mais das drogas, né? Bom, o Ganley, ele aparentemente estava bem e, é claro, começou a circular aí nas redes sociais esse vídeo aí, que foi o último vídeo dele gravado. Gabriel foi encontrado morto na manhã de sábado, dia 23 de maio, dentro da própria casa na zona leste de São Paulo. A Polícia Civil investiga o caso como morte suspeita e aguarda o laudo definitivo para poder apontar a causa. Ele foi encontrado caído na cozinha por um amigo, sem sinais de agressão. A causa oficial da morte ainda não foi divulgada pela família nem pela perícia, porém, é claro, né, pessoas próximas suspeitam de um choque hipoglicêmico agudo, né, possivelmente ocasionado pelo uso inadequado de insulina. Até agora, nenhum exame confirmou oficialmente essa hipótese. Um áudio de um dos melhores amigos de Gabriel começou a viralizar também nas redes sociais e também nos grupos aí do meio maromba, né? E a autenticidade, inclusive, da gravação foi confirmada pela coluna Fábio Oliveira. Nesse áudio, o amigo afirma que Gabriel já estava morto desde a manhã de sábado, mas que a notícia só foi divulgada durante a tarde. E, mano, foi do nada, se liga. Mandaram lá no grupo da Série B o que aconteceu. Ele morreu, ele tá morto desde de manhã, rapaziada. Só foi divulgado agora. Tipo assim, 2 horas da tarde, mandaram mensagem no grupo da Integral. E eu tô nesse grupo. E mandaram assim: a Darkness, que é a academia da Integral, está fechada 2 horas da tarde. Está fechada devido a luto. Falou só isso. Só que eu pensei, pô,
pode ter sido pai, mãe de algum, né, dos famosos. Não, mano. O Gunley, ele aplicou insulina ontem à noite e ele começou a ter hipoglicemia e nessa ele dormiu. E não pode, tá ligado? Ele dormiu, não acordou mais, mano. Simples. Bizarro, viado. Bizarro. Eu tô em choque. Eu dormia na casa do cara, o cara já dormiu na minha casa. E hoje eu sei que nunca mais vou ver ele na minha vida, tá ligado? Para entender o que pode ter acontecido, é importante a gente entender também o papel da insulina no fisiculturismo, né? E porque ela é considerada uma das substâncias aí mais perigosas desse meio. Tem muita gente, inclusive, que não faz ideia de que atletas aí de grande porte utilizam insulina como um hormônio anabólico. A galera fica muito na testosterona, na deca, na trembolona, esses nomes ficam no imaginário popular, mas muita coisa rola no fisiculturismo aí, né, no esporte de alto rendimento que vocês não fazem ideia, né? E a insulina é usada por alguns atletas pelo efeito anabólico, já que ela acelera o transporte de nutriente para o músculo, né? Ajuda também no ganho de massa muscular. O problema é que ela foi criada para tratar diabetes, né? E o fisiculturista ele usa de enxerido, assim como todas as drogas, né? Se a gente pode dizer assim, e pode ser extremamente perigosa com o uso inadequado, né? Ela pode te matar em uma aplicação mesmo, tá? Uma aplicação numa dosagem mais alta, e é o que a galera do fisiculturismo aí costuma fazer, né? Sem consumir talvez carboidrato suficiente, ou às vezes até consumindo, mas a dosagem é tão alta que a insulina consegue baixar a sua glicemia num ponto em que você vai ficar ali tonto, vai desmaiar, convulsão, coma e eventualmente até a morte. Poucos dias antes de morrer, né, o Gabriel já tinha postado stories ali falando que tinha passado mal por conta de insulina. Tem mais de um vídeo dele, inclusive, falando ali o seu relato pós o uso de insulina e sempre alertando ali que ele quase morreu, digamos assim. Então o menino, infelizmente, ele brincava com a própria vida ali quando ele fazia esse tipo de coisa, né? Tipo, é que a primeira onda da insulina, você dá uma acalmada, você fica, tá ligado, leve. E aí eu sentei no sofá assim, a comida já tava terminando de fazer. Só que, pô, quando alguém vem na minha casa, eu quero servir a pessoa, quero fazer as paradas e tal. Só que aí, mano, começou a me dar muita confusão mental, mano. Muita confusão mental. E eu não conseguia focar no olhar, tá ligado? Eu ficava meio vesgo, assim. Só que como eu já tinha tomado insulina, já tinha dado confusão mental, eu achei que tava de boa, mano. No Stories, o Gabriel, ele contou também durante um episódio, ele chegou a delirar, achando que o amigo tava com ele, tava tentando sabotar a preparação dele. Eu queria juntar pra comer legal no pós-treino. E aí, mano, daí foi tipo um lapso de 20 minutos que eu só fui me ligar que eu tava passando mal quando ele ligou pro Rambo, tá ligado? Tava em ligação de vídeo, aí ele me entregou um prato de arroz, aí eu tipo, quanto de arroz que tem aí? Tipo, eu alucinado, irmão, sem saber, aí na minha cabeça tava uma brisa de que ele tava querendo sabotar a minha preparação, mano. Um vídeo antigo também do Gabriel com o Júlio Balestrin, né, voltou a circular, viralizou após a morte do atleta. O Júlio Balestrin, que é um nome de peso aí nesse meio, né? E no registro o Júlio explica por que ele não usava insulina para o ganho de massa. Ele usava só para alguns pontos específicos ali de carb up, né, para poder, numa preparação, por exemplo, mas não utilizava como um hormônio recorrente, né? Ele reconhece o potencial anabólico da substância, mas ele também alerta sobre o risco fatal envolvendo, né? Principalmente para quem não tem experiência com esse tipo de protocolo, ou quem, sei lá, se acha que não vai dar nada e às vezes abusa um pouquinho mais, né? O que você fez para chegar? Eu fui até o ponto que eu vi ali que eu teria que usar mecanismos que talvez para mim eu não tinha coragem, até pela pouca experiência. Não, era o uso de insulina. Nunca usou insulina? Não.
Nunca pra fazer off-season, não. A comoção dentro do esporte foi imediata, né? É claro que diversos nomes do meio, até quem não é do meio também prestou suas homenagens ao Gabriel, né? O Toguro, ele escreveu lá que não existem palavras para escrever, triste e ainda não caiu a ficha, Papai do Céu conforte a mãe e o receba de braços abertos, o fisiculturismo está em luto. O fisiculturista Ramon Dino, né, vencedor do Mr. Olímpia 2025, também prestou homenagem ao jovem nas redes sociais. Grandes nomes do esporte destacaram ali o seu carisma, humildade, né, e legado, a inspiração para diversos jovens. Eu vi um comentário, inclusive, no vídeo que eu fiz lá no News Advin, de que talvez o Gullen tivesse um pouco pilhado na questão de ter que se manter daquele tamanho, mostrando tudo aquilo para poder se manter relevante aí no meio. Porém, o que tinha conquistado a galera não foi a sua dieta extrema, o seu uso de hormônios, ele falar abertamente sobre isso, e sim o seu próprio carisma, né? O seu próprio carisma tinha conquistado tantos fãs aí, só que numa busca desenfreada aí, por cada vez tá maior, tá melhor, né? As pessoas acabam aí, esses atletas acabam cometendo esses abusos, né? Todos os fisiculturistas aí, sem exceção dessas categorias mais pesadas, são abusers que a gente fala, né? Não, sem exceção nenhuma, né? Não tem nenhum que não abusa. Isso daí é pouco óbvio até, né? A Integral Médica também, a equipe de suplementação aí que patrocinava o Gabriel também confirmou a morte aí, prestou uma nota aí nas redes sociais também, homenageando o atleta. Porém, eu acredito que ninguém foi mais mencionado após a morte de Gullen do que o seu treinador. As pessoas passaram a acusá-lo, né, de que ele tinha responsabilidade pelo que aconteceu. Com a notícia da morte circulando, é claro que a internet já montou seu tribunal e já foi atrás dos responsáveis, né? O nome que mais apareceu foi do treinador e mentor aí do Gabriel nos últimos meses, né? O Marcelo Cruz. O Cruz, ele era o principal coach de Gullen na preparação aí mais recente, né? Acompanhava os protocolos que o jovem seguia. Muito provavelmente é bem costumeiro, né? A gente pode dizer assim, no meio maromba, do atleta ele seguir à risca o que o coach manda. Então o coach fala, tem que tomar tanto de água, tem que comer tal coisa, não pode comer tal coisa, tem que ficar sem comer, tem que tomar esse tipo de hormônio em tal hora, tal dia, tem que usar isso aqui no pré-treino. Os caras, eles são verdadeiros, a gente pode dizer que talvez o atleta, ele acaba meio que virando de fato uma espécie de marionete do coach, né? Porque não tem ninguém mais disposto a sacrificar a própria saúde e até a própria vida do que um atleta obcecado ali pelo seu objetivo, porque eles acabam entrando numa cegueira mesmo em busca do objetivo, né? E muitas vezes também o atleta ele vai além, né? Então se o coach passa tanto de hormônio, o atleta vai lá e põe mais um pouquinho, porque ele acha que ali ele vai ter mais resultado. E é claro que após a morte, o Cruz ele virou um alvo da galera, né? O pessoal começou a acusar ele, muita gente culpou ele por ter orientado o uso extremo de anabolizante, insulina, protocolos extremos. Teve até um vídeo recente aí de um outro atleta, né, Gabriel Moraes, o camisa roxa, ele expôs um caso envolvendo 75 gramas de sal em poucos dias e prints ligando ali o nome de Cruz ao relato circularam nas redes. Há um tempo atrás viralizou esse protocolo que eu recebi do meu antigo treinador na minha finalização, onde eu precisava consumir 75 gramas de sal em 3 dias, o que é uma quantidade absurda. Sinceramente, para mim que sou um atleta natural, é uma quantidade extremamente exorbitante e isso poderia gerar muitos maus para minha saúde, assim como gerou no dia. Eu lembro que eu fiquei com muita dor de cabeça, estava passando muito mal e tudo isso por conta de um protocolo que não precisava ser assim. Não existe a necessidade de se consumir 75 gramas de sal e eu segui o protocolo, mas hoje eu tenho noção de que aquilo é totalmente errado. Então assim, o Cruz ele tá sofrendo um ataque expressivo aí, a ponto dele ter bloqueado todo o seu Instagram, né, os comentários, você não consegue comentar lá, então você pensa o hate que ele tá levando.
Ele também revelou que o coach mandou ele apagar vídeos que mostravam detalhes da dieta e da preparação, né, porque não queria que o protocolo fosse exposto na internet. Depois de ter postado o vídeo repercutiu e o meu treinador, o meu antigo treinador, mandou apagar, entendeu? E não foi só dessa vez, existiram outras vezes que eu postei vídeos sobre a minha dieta, sobre os meus treinos ali da preparação, e eu precisei apagar os vídeos simplesmente porque ele não queria que colocasse nada sobre o protocolo que ele me passava na internet. Tá aqui, ó, mais um vídeo que ele mandou apagar. E era um vídeo sobre a minha dieta, somente isso, eu não mostrava mais nada, era só a minha alimentação. E eu não sei se ele acha que a dieta dele é errada, mas não podia ter isso na internet, entendeu? Poucos dias antes da morte de Gabriel, né, um vídeo aí de uma chamada entre ele e Marcelo Cruz circulou nas redes, acabou gerando bastante crítica. No trecho que mais incomodou, Cruz aparece dizendo que estava feliz ali porque Gabriel estava passando fome, né? O hate pra cima do treinador foi grande aí, como eu disse, né? A galera tá tentando achar um culpado. Fomezinha de leve, tudo caminhando. Não, de leve não, calma. Já de tá leve brutal. não. Calma, opa, já tá que nível? De 0 a 10. 6. Opa! Ó, top, tô ficando feliz. Mas você tá sorridente ainda, tá tranquilo. Eu não sei se é pra isso, sabe? O Gabriel, ele também fez as escolhas dele. É claro que, como eu disse, o atleta ele segue cegamente o que o coach passa. Talvez o Cruz possa ser questionado sim, mas eu acho que não dá pra gente sair julgando aí, colocando, né, batendo o martelo de que o Cruz é responsável por isso, sabe? Eu acho inclusive de uma irresponsabilidade o pessoal que tá fazendo isso. A gente tem que deixar pra justiça fazer o que tem que ser feito, né? O Cruz, ele até agora não falou nada, não se manifestou, ele só postou uma imagem lá dele com o Gabriel falando sobre uma espécie de homenagem, né? Ele não entrou nesse tipo de polêmica. Ele disse que aquele dia foi um dos piores da vida dele, que o Gabriel era mais que um atleta ali. Segundo ele, o fisiculturista representava força de vontade, resiliência, paixão pelo bodybuilding. Os dois tinham uma relação além do esporte, né? Ele disse que os dois compartilhavam sonhos, metas e planos pessoais. É uma relação aí bem íntima, ao que parece. É importante deixar claro que não existem provas públicas de que o Marcelo Cruz tenha obrigado o Gabriel a usar qualquer substância, tá? O próprio jovem já falava abertamente sobre hormônios, anabolizantes, sobre tudo que ele usava, sobre todos os exageros que ele cometia, tá? Antes, inclusive, da parceria com o treinador. Mas no fisiculturismo de alto nível, coaches geralmente orientam e liberam esses protocolos, e quando uma tragédia acontece aí com um atleta tão jovem, é claro que o treinador inevitavelmente vira um centro aí das críticas. Bom, o laudo ainda não saiu, né? A causa oficial não foi confirmada e ninguém, é claro, foi responsabilizado pelo que aconteceu. O que existe são especulações, né? Um treinador desativando os comentários e uma comunidade aí em luto tentando entender o que deu de errado. E a resposta mais honesta é que os sinais estavam todos ali, né? Os comentários avisando, estavam a tempo. O próprio Gabriel postou uma semana antes aí contando que tinha passado mal por conta de insulina. A triste realidade é que o menino brincava ali de roleta russa com a vida. Ele não é um caso isolado. A maior parte dos atletas, principalmente os Open, eles fazem exatamente esse mesmo tipo de coisa. E de toda maneira, eu não acredito que seja a hora de julgamentos, de falar que foi avisado, né? Até porque falta de avisos não foi, né? Ironicamente, o Gabriel agora se tornou o maior aviso de todos, né? Descanse em paz, Gunley.